Vai colocar aparelho e não sabe o que vai acontecer? Está prestes a tirar o seu aparelho e não sabe também se o tratamento acabou ou vai continuar? Como que os dentes continuam alinhadinhos depois de tirar o aparelho? Vem que eu te conto tudo nesse vídeo melhor. Hey pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou contar um pouquinho mais como funciona o tratamento odontológico depois que a gente tira o aparelho fixo. Para quem não sabe, até pouco tempo atrás eu usava aparelho fixo, eu vou deixar linkado aqui para vocês e eu conto um pouquinho mais como que foi o meu tratamento, qual aparelho eu escolhi, quais opções disponíveis. Quem quiser, dá uma clicadinha e vê lá antes de eu contar um pouquinho mais sobre o pós. Então, para quem não sabe, logo em seguida que a gente tira o aparelho fixo, a gente tem que utilizar dois outros aparelhos. A gente acha que vai tirar o aparelho fixo e que vai terminar o tratamento ali, e não. A parte do pós-retirada do aparelho é ainda um pouquinho mais extensa do que a do aparelho fixo. Então, assim que a gente tira o aparelho fixo, a gente vai colocar um aparelho na parte superior, que vai ser móvel, e um aparelho na parte inferior, que vai ser fixo. O aparelho que a gente vai utilizar na parte superior, a minha dentista me deu duas opções. Ou eu poderia utilizar o modelo como se fosse o Invisalign, que seria um aparelho móvel, mas ele seria transparente e ele somente ficaria entre os dentes. E ele lembra muito também aquele aparelho que muita gente usa para conter o bruxismo. Já o outro modelinho que a gente pode utilizar na parte superior, que vai ser móvel, tem esse modelinho tradicional, que foi o que eu escolhi. Muita gente conhece ou conhece alguém que já usou esse modelinho. E eu escolhi esse modelinho por quê? Porque ele sairia mais barato e assim, esteticamente não me incomoda a questão desse ferrinho ficar nos dentes. Mostrando aqui na frente, não me incomoda. O que me incomoda verdadeiramente, que eu acho que o aparelho transparente seria melhor, é que ele, como ele ficava em contato somente com os dentes, ele não atrapalharia tanto a fala, porque esse daqui, como ele fica no céu da boca, essa parte, ó, essa parte fica no céu da boca, ele atrapalha um pouquinho a fala. Vocês podem perceber que quando uma pessoa está de aparelho móvel, quando ela vai conversar, é como se ela tivesse um pouquinho mais de saliva na boca quando ela vai falar, sabe? Então, às vezes, a pessoa fala uma palavra com L, ele entende com R, ou vice-versa. Mas tirando isso, eu acho irrelevante. E na parte inferior, a gente vai utilizar a chamada contenção. Existem também dois modelos de contenção que eu saiba. E na primeira vez que eu fiz o tratamento antes, quando eu tinha uns 12 anos, eu já tinha usado esse modelinho. Só que muita gente na época só utilizava o modelinho reto. O meu modelinho, ele é ondulado. Qual que é a diferença dos dois? O modelinho reto, ele ficava muito em contato com a raiz do dente. Como ele fica muito abaixo dos dentes, ele dificultava o acesso do fio dental quando a gente ia passar, o que favorecia a formação de tártaro. Já o modelinho ondulado, ele fica em contato somente com os dentes, não afetando tanto a raiz, o que favorece a passar o fio dental, não formando tanto tártaro assim. Então, ultimamente, eles estão utilizando muito mais essa contenção na parte inferior, que é no modelinho ondulado. Assim que a gente tira o aparelho fixo, a ida aos dentistas vão mudar. Nos 2 primeiros meses seguintes à retirada do aparelho fixo, a gente deve ir uma vez ao mês para garantir que o aparelho móvel ele se ajustou exatamente na sua boca, ele não tá caindo, ele tá exatamente onde deveria estar, porque o aparelho ele não pode ficar bambo e nem muito solto, porque quando ele fica dessa forma, ele favorece a mobilidade dos dentes e os dentes não podem se movimentar, senão vai voltar ao que era antes. Já em seguida, nesse período a gente passa aí ao dentista de 2 em 2 meses para garantir que o aparelho ainda está da forma que ele deveria. Assim que passa 12 meses da retirada do aparelho, a gente começa ao dentista de 6 em 6 meses. E como funciona a utilização do aparelho ao longo desse tempo? Nos 12 meses seguintes à retirada do aparelho fixo, a gente vai ter que utilizar o aparelho móvel por tempo ininterrupto, ou seja, o dia inteiro só retirando para alimentação. Depois que passam esses 12 primeiros meses, a gente passa a utilizar o aparelho móvel somente para dormir. Então, a grande questão que atormenta a maioria das pessoas é por quanto tempo eu vou ter que utilizar esse aparelho móvel ou até mesmo a contenção. A primeira vez que eu fiz meu tratamento, lá com os 12, 13 anos, o dentista que eu ia, ele falava que a gente deve utilizar os dois pelo dobro do tempo que a gente utilizou o aparelho fixo.
Ou seja, se eu utilizei o aparelho fixo por 2 anos, eu deveria utilizar tanto a contenção quanto o aparelho móvel por 4 anos para garantir os resultados. No entanto, eu acho que eu concordo mais com a linha da minha atual dentista. Ela fala que a gente deve utilizar os dois pelo resto da vida. Ela fala assim que o dente tem uma memória, que ele está acostumado a ficar numa posição, e o aparelho fixo, ele ajusta ele numa outra posição, e que se a gente retirar tanto a contenção ao aparelho móvel, inevitavelmente, por conta dessa memória do dente, o dente vai voltar ao que era. E eu falo que eu concordo porque quando eu utilizei a primeira vez, meu tratamento durou realmente 2 anos, eu já estava com a contenção por 5 anos, resolvi tirar e quando eu tirei, meu dente entortou. Então, acontece que é essa questão mesmo, acho que a gente tem que utilizar pro resto da vida pro dente não voltar. A vantagem é que a gente acaba tendo que a contenção, a gente não mostra ela, não dá pra ver, e o aparelho móvel vai ser utilizado depois dos 2 primeiros meses somente à noite, então acho que não tem tanto problema. Então, gente, é isso. Lembrando que eu não sou dentista, eu estou contando a minha experiência. Pode ser que varie a sua ou de qualquer outra pessoa, porque pode mudar o dentista. E qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, deixa like. O like é muito importante porque me ajuda na divulgação do meu canal. Compartilha com muita gente que tenha curiosidade a respeito do assunto. E é isso. Ah, não deixe de me seguir no Instagram, que lá eu também posto bastante diquinhas. O link tá aqui embaixo. Beijo. Até a próxima e tchau!